Irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui nós estamos. Vamos juntos exaltar o nome do nosso Deus, cantando duas canções. Nunca me deixou e Se o sol se pôr e a noite chegar, sobre as águas. Nós possamos cantar e meditar e sentir a mão do Senhor nos protegendo como tem feito até hoje. Ele continuará até o final de todas as coisas. Pelo vale, sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Está vindo o coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Haverá um fim aos problemas, mas até este dia fiquei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Se o sol se pôr e a noite chegar, ainda que a noite chegue, o nosso Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará cuidando de cada um de nós, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Se o sol se pôr
noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Nós vamos ficar agora com a mensagem, que possamos todos estar atentos ao recado do Senhor para os nossos corações nesta noite. Boa noite. Nós estaremos dando continuidade à exposição da carta de Judas, que nós iniciamos na semana passada. A parte que iremos meditar hoje vai ser do versículo 5 ao versículo 10, que eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas,
presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos auxilie na compreensão da Sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós. E te pedimos que ela fique guardada em nossos corações, para que possamos viver conforme o que ela prescreve para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Semana passada, conforme nós já falamos, nós iniciamos a exposição desta carta e nós meditamos do versículo 1 ao versículo 3 sobre o falso ensino, conforme é o tema da carta como um todo. Mas aqui nós destacamos que o falso ensino é um assunto urgente. É isso que diz o autor da carta, Judas. No versículo 4, aprendemos que o falso ensino é altamente maléfico à Igreja de Cristo, sendo essa a razão dele ser um assunto urgente. Um assunto que nós devemos tratar com perspicácia, um assunto em que nós devemos meditar profundamente e diariamente acerca dele. Porque o que a gente sabe, o que a gente tem visto hoje, é que o cristianismo tem sido sabotado o tempo todo, ou pelo menos há uma tentativa de sabotá-lo o tempo todo por pessoas que Paulo diz que são discípulos de Satanás, ou ministros de Satanás, que têm atuado ao longo da história da igreja para fazer com que o cristianismo se adeque aos padrões do próprio líder das trevas. Hoje nós iremos aprender o que Deus fala sobre isso, ou o que Deus pensa sobre isso no decorrer daquilo que Judas vai descrevendo. E o que motiva esses indivíduos a agirem dessa forma? Porque, afinal de contas, conforme eu acabei de falar, eles estão tentando fazer isso o tempo todo, desde quando a igreja surgiu. Nós destacamos na semana passada que a batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a Igreja de Cristo. E essa é justamente a verdade que nós iremos meditar cada quinta-feira que nós viermos ler esse texto, para estudarmos juntos, porque essa é a única verdade que perpassa esta pequena carta. Mais uma vez, a batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a Igreja de Cristo. E aí nós temos do versículo 5 até o versículo 7, sendo destacado o seguinte: é um assunto urgente porque Deus já decidiu trazer juízo sobre os apóstatas. Então, quem está ensinando aquilo que a palavra de Deus não ensina, e quem está obedecendo aquilo que a palavra de Deus não ensina, está correndo um sério risco, que é o juízo de Deus. Olha para o seu texto aí, o texto diz assim, no versículo 5, Judas vai demonstrar na prática aquilo que ele havia dito sobre ele mesmo no início. Ele é um servo de Cristo. O seu propósito em si não é introduzir nenhum assunto novo. Eu sou irmão de Jesus, eu vou introduzir um assunto aqui diferente. Não é isso. Ele continua seguindo o mesmo padrão. Eu sou um servo de Cristo, e isso está muito claro no versículo 5 também.
Por isso, o seu assunto não é novo. A base de seu ensino é aquilo que a igreja já sabia. Diferente dos falsos mestres que acreditam ter um ensino novo. Todo falso mestre tenta colocar na cabeça das pessoas algo que ele diz ser novo, ou pelo menos que é antigo, mas que ele descobriu e que a maioria das pessoas não seguem isso, que na verdade só eles conhecem. Isso, segundo o que eles dizem, os faz diferente dos demais. Daqueles que muitas vezes são descritos como religiosos. Judas prossegue argumentando aqui, dizendo que Deus decidiu destruir os incrédulos. Mas são os incrédulos que desfrutaram dos milagres dele, que desfrutaram de sua misericórdia e de sua graça. Então, ele decidiu fazer isso contra essas pessoas. Foi exatamente isso que o povo liberto do Egito desfrutou, mas decidiu desprezar Deus. Não fizeram caso de sua bondade ao enviar alguém para tirá-los da escravidão do Egito. Por isso, ele decidiu destruí-los antes mesmo de chegarem à terra prometida. Então, há uma ilustração aqui, vívida para o coração daqueles homens que estavam com essa carta em mãos. A ilustração continua. Judas agora toma um exemplo extraordinário. É possível que ele esteja se referindo a Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, onde descreve a queda dos anjos. Ele lembra seus leitores que Deus também não poupou nem os seres que são superiores a nós, que abandonaram as suas posições ou seus postos. Ele diz que Deus decidiu trazer juízo sobre eles. E se Deus decidiu trazer juízo sobre os próprios anjos que caíram, o que seria de nós? Se nos desfizermos de nossas posições diante de Cristo. Em seguida, há uma descrição da condenação, ou da condição de miséria que esses seres estão vivendo por desprezarem a graça de Deus. Eles estão acorrentados nas trevas. O terceiro exemplo vem das Escrituras. O juízo sobre Sodoma, que também era conhecido e que é conhecido por nós. E não apenas sobre Sodoma, mas também sobre as cidades vizinhas. Esse exemplo é assustador. É assustador porque descreve como Deus pune severamente aqueles que se entregam sem reservas aos seus pecados. E que, se entregando sem reserva aos seus pecados, perdem totalmente o temor a Deus. Nada o que acontece pode fazer com que eles mudem de posição, mudem o caráter. Eles continuarão ali o tempo todo, agindo da mesma forma. Eles estão sempre dispostos a pecar de um modo mais detestável. E não importa se existe homens justos em seu meio. Eles continuam em suas práticas pecaminosas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. É isso que diz Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8.
Então está escancarado aqui, diante de nós. Judas está dizendo: meus irmãos, o falso ensino é um assunto urgente, porque Deus decidiu trazer juízo sobre quem recebe aquilo que as Escrituras não ensinam. Deus decidiu trazer juízo à vida daqueles que estão seguindo um cristianismo que não é o cristianismo bíblico. E também sobre a vida daqueles que estão ensinando esse tipo de cristianismo que não é bíblico. Essa é a urgência do falso ensino. Significa dizer que se você tem dado ouvidos a quem tem ensinado a Bíblia de uma forma incorreta, você está em grave perigo. Você corre risco de ir para o inferno. Você está correndo o risco do juízo de Deus vir sobre você a qualquer momento. Quando você está vendo um programa de televisão, ouvindo um pregador que não ensina a Bíblia, aquilo não é só um passatempo. Aquilo não é só um flerte com uma doutrina errônea. É um perigo mortal para a sua alma. Esse texto descreve para nós. Ele escancara diante de nós o quanto é perigoso o falso ensino para a vida da Igreja de Cristo. Judas prossegue e vai nos dizer, do versículo 8 ao versículo 10, que a batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a Igreja de Cristo, porque os falsos mestres estão corrompidos pelo pecado. Não há santidade em suas vidas, não há espiritualidade na forma de viver desses indivíduos. Não há. E se não há espiritualidade, se não há santidade, significa dizer que eles continuam na mesma posição de condenação que o homem nasce diante de Deus. Mas muitos deles, às vezes, tentam convencê-lo de que, na verdade, eles são mais santos do que aqueles que têm ensinado a Bíblia corretamente. É isso que a gente ouve o tempo todo, de indivíduos que estão o tempo todo tentando induzir as pessoas aos ensinos errados. E isso acontecia lá no primeiro século. E por isso, Judas viu que era um assunto mortal para a Igreja de Cristo. Por trás de grandes hereges, há sempre pecados. Pecados morais ou imorais. Foi sempre assim durante toda a história do povo de Deus. Nós não podemos afirmar com certeza o que Judas se refere aqui a sonhadores. Contudo, nós podemos inferir, com base na própria Bíblia, acerca desse assunto. Por exemplo, no Antigo Testamento, os falsos mestres ensinavam aquilo que sonhavam, segundo o que Jeremias, capítulo 23, do versículo 25 ao versículo 27, diz. O texto diz assim: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Ele questiona. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. É inteiramente possível que Joel, capítulo 2, versículo 28, estivesse sendo utilizado como base para estes indivíduos que estão sendo combatidos por Judas. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, por volta do ano 61, depois de Cristo, há uma advertência explícita à igreja, que é expressada da seguinte forma: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Isso está no capítulo 2, versículo 18. A igreja de Colossos tinha indivíduos que sonhavam com anjos, que tinham visões, que contavam visões. Parece que isso é algo muito próximo dos nossos dias, mas não é. Os últimos anos foram caracterizados por pessoas que correram o Brasil todo contando testemunhos sobre coisas fantásticas que elas diziam ter visto e ouvido. Existem indivíduos que escreveram até livros para dizer que foram ao céu, para dizer que foram ao inferno. Certa vez eu li de um desses indivíduos que disse que Jesus Cristo lhe apresentou um galpão cheio de partes do corpo humano. Lá existiam olhos, existiam dedos, pés, tudo enquanto é parte do corpo humano tinha nesse galpão. E segundo esse indivíduo, Jesus Cristo disse que aquele galpão estava cheio desse tipo de coisa, porque as pessoas na terra não tinham fé suficiente para reclamar aquilo que estava guardado naquele local. Porque se elas tivessem fé o suficiente, o olho que estava lá seria transportado para o olho do indivíduo que teve fé. O braço que estava lá seria transportado também para aquele que não tinha braço na terra. Isso foi dito como tendo sido uma visão, uma revelação de Cristo, um passeio com Cristo. E as pessoas têm uma facilidade tremenda de aderir esse tipo de pensamento, totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. Só que isso não é de hoje. Paulo já fala aqui, desde o primeiro século, por volta do ano 61, que em uma igreja de Colossos, muito conhecida por nós, por causa da carta, já havia indivíduos que pensavam dessa forma, que falavam sobre isso, que na verdade tinham como objetivo chamar atenção para si, para demonstrar uma espiritualidade que não era verdadeira. É certo que aquele que se esconde por detrás de um discurso que parece ser espiritual, na maioria das vezes está escondendo algo. E Paulo diz aqui que esses indivíduos tinham uma mente carnal. Eles tinham uma mente orgulhosa. Consequentemente, uma mente que não foi transformada por Cristo. Uma mente que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque não se encontraram com Deus. Eles procuraram a igreja porque o diabo os impulsionou a estarem ali. Não foi Deus que os chamou para estarem no meio de sua igreja. Portanto, é perfeitamente compreensível que a técnica dos falsos mestres, nesse contexto aqui, estivessem sendo ressuscitadas na época de Judas.
o fundamento talvez do Antigo Testamento que eu citei, o da igreja de Colossos. A gente falou que a carta foi escrita por volta do ano 65 ao ano 80. É mais provável que tenha sido por volta do ano 80. Esse falso ensino que começou por volta já de 60, parece que estava sendo ressuscitado naquele contexto. E Judas entende que esse é um assunto sério e que precisa batalhar, precisa chamar a atenção daqueles que servem a Deus verdadeiramente e também daqueles que estão sendo encaminhados pelo descaminho do falso ensino para que tenham atenção chamada para voltarem-se para Deus. Porque quando se passa para o outro lado, não há mais a possibilidade de retorno. Essa verdade fica muito clara nos exemplos que Judas utiliza. Esses falsos mestres eram depravados, iguais Sodoma e Gomorra. Pelo contexto, percebemos que eles se posicionavam contra as leis, se desfazendo das leis, estavam livres para viverem uma vida conforme os pecados, ou conforme as tendências pecaminosas que eles tinham. Isso era pregado abertamente. Praticavam uma tríade de pecados. Pecavam contra seus corpos, da mesma forma que Sodoma e Gomorra. Nesse sentido, eram insubordinados às autoridades, como os anjos rebeldes, e insultavam a Deus como os israelitas incrédulos. Judas diz isso. Quando há um rompimento com as Sagradas Escrituras, o homem não quer saber mais de nada que seja verdadeiramente sério, que seja verdadeiramente correto. E aqui ele diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O verso 9 aqui tem uma ligação muito estreita com o que Pedro escreve, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. 2 de Pedro 2, 10 e 11. Judas baseia a sua denúncia contra os falsos mestres citando uma história apócrifa de Miguel e o Diabo, extraída de um livro que não é considerado canônico, chamada A Assunção de Moisés. Há uma discussão sobre ele ter feito isso, inclusive indivíduos vão dizer que essa carta não tem inspiração divina, não está ou não pode ser colocada ao mesmo pé de igualdade que as outras cartas bíblicas por conta dessa citação. Só que Judas não está dando a canonicidade a esse texto. Parece não ser esse o seu objetivo. Ele está apenas usando a tradição judaica como era comum, as pessoas conheciam. Então, ele está usando algo que era do contexto daqueles indivíduos. Seu argumento é que nenhum ser mais superior ousou difamar o próprio diabo, como está no versículo 9. É essa a ideia que ele está defendendo aqui. Não seria inicialmente dizendo que a história seria verdadeira, ou qualquer coisa desse tipo. Algo semelhante também foi relatado por Zacarias, quando Satanás estava prestes a acusar o sacerdote Zacarias. O texto diz assim:
O Senhor te repreenda, o Senhor o impeça, Satanás. Isso está em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Esta ideia que nós chamamos de perícope encerra com a afirmação de que aqueles homens pecavam porque insultavam o que não entendiam. E as coisas que compreendiam, e nas coisas que compreendiam, melhor dizendo, agiam como animais irracionais. Isso diz no versículo 10. O que nos faz pensar que aqueles que estão ensinando aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não ensina, estão possuídos por Satanás. Os falsos mestres sempre se vangloriavam, dizendo que eram maiores, ou estavam em um patamar maior do que os demais crentes da igreja local. Esse era um discurso preferido, que se assemelha a algumas alusões que a Bíblia faz do próprio Satanás. A Bíblia o descreve como um ser que quis tomar o posto de Deus. E parece ser isso que ele tenta fazer o tempo todo. O livro de Apocalipse vai descrevê-lo como alguém que representa o sumo mal e que também tenta imitar Deus o tempo todo. Quando Paulo escreve aos Coríntios e que está defendendo o seu apostolado, ele vai dizer algo interessante. Porque Paulo precisa defender o seu apostolado, porque indivíduos que estavam tentando ensinar coisas que não eram o cristianismo genuíno, primeiramente faziam o seguinte: eles atacavam a autoridade apostólica de Paulo. Eles tentavam fazer com que as pessoas quebrassem os seus relacionamentos com Paulo. E o apóstolo vai alertar a igreja, dizendo que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz, visto que ele representa as trevas. Então não é à toa que os seus ministros aparentem ser ministros de justiça. Percebam como é sutil a forma como Satanás trabalha. O que nos leva a entender que esses indivíduos estão possuídos por um poder demoníaco que tomou conta de suas almas. Então, nesse sentido, eles insultam aquilo que não entendem, e naquilo que compreendem parecem irracionais, porque não agem através dos seus próprios pensamentos, de suas próprias ideias. Eles estão sendo manipulados por Satanás. São indivíduos que deram brechas para que o diabo tomasse conta de suas almas. Isso parece ser profundo, ou talvez espante algumas pessoas. Mas o que eu tenho a dizer é que está muito claro aqui, assim como em outras partes das Escrituras, que aquele pregador que você flerta em casa, na frente de uma televisão, provavelmente, se esse indivíduo está ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, você está flertando com alguém que está possuído por Satanás. Não posso dizer algo diferente. O falso ensino é algo diabólico. Não é uma coisa que surgiu da cabeça do ser humano. Paulo diz que o diabo coloca os seus ministros no meio da igreja de Cristo. Eles estão tentando sabotar o povo de Deus, a igreja de Cristo. Então isso não é brincadeira. É por isso que Judas chama a atenção da igreja. Há um perigo mortal contra a igreja, e esse perigo é o falso ensino. Às vezes a gente acha que são as perseguições, mas não.
O perigo mais mortal para a igreja é a tentativa de Satanás de implodi-la com os seus militantes, que são possuídos por ele. Judas destrói o pensamento daqueles indivíduos que estavam se colocando acima dos demais crentes humildes da igreja, que diziam estar acima com um conhecimento mais elevado. Ele diz que, na verdade, eles são como animais irracionais. Eles são irreverentes. Mais uma vez, a batalha pela fé genuína é um assunto urgente para a Igreja de Cristo. Não é brincadeira aquilo que nós estamos fazendo aqui. Não é brincadeira aquilo que nós estamos advertindo. O falso mestre tem um poder diabólico muito perspicaz que pode fazer com que a sua alma pereça no inferno. E o mais rápido possível. Então, preste atenção naquilo que a palavra do Senhor nos chama a atenção nesta noite. Lembre-se, nós dissemos aqui para vocês que os apóstatas já receberam o juízo de Deus, já está decretado. Os falsos mestres estão comprometidos pelo pecado. Avalie isso. E se estão dessa forma, é porque Satanás está atrás deles. Quem vive uma vida dissoluta é porque tem um compromisso com Satanás, ou no mínimo ainda está vivendo como um servo, escravo de Satanás. Além disso, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. O falso ensino tem um poder tremendo de dividir a Igreja de Cristo. É isso que nós estamos vendo na exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Aonde há falso ensino, aonde há uma concepção errônea acerca de Cristo, há divisão. Então, voltemos às Escrituras Sagradas. Tenhamos as nossas atenções chamadas para aquilo que Judas diz aqui, para que assim nós possamos permanecer firmes até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Neste momento nós estaremos passando a palavra ao Ministério de Música, que estará cantando mais uma vez ao Senhor. O Senhor os abençoe, os guarde e dê uma semana abençoada em sua presença. Vamos cantar, amados, o hino 344 do Inário para o Culto Cristão, firme nas promessas, que a cada dia nós possamos nos firmar nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar, as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos continuar firmes e até próximo domingo, se o Senhor assim permitir.